Graças a Deus, este programa nos prossegue. Eu sou o Pastor Melo, estou aqui para compartilhar uma palavra consigo. O tema de hoje é o reino de Israel e o reino de Cristo. Estes dois reinos são parceiros. Na verdade, existiu o reino de Israel a funcionar antes do reino de Cristo ser estabelecido aqui na face da terra. Mas o reino de Israel, ele que foi o promotor da existência do reino de Cristo na face da terra. Mas precisamos de entender como é que foi e como é que era o reino de Israel e quem governava em nome de Jesus. Estes dois reinos são diferentes, mas um dependeu do outro para a sua existência. É importante dizer que o reino de Israel, ele sempre existiu. Não existiu desde o dia que o Saul foi empossado, não. Este reino existiu desde o dia que Deus chamou o pai Abraão. Embora não se chamava reino de Israel e não se chamava reino, mas era um domínio. O que significa reino? Reino significa domínio. Queira este reino tenha um trono e um rei distinto, mas é um domínio, é um território. E Deus foi constituindo, firmando e foi aperfeiçoando no percurso do tempo. Partiu de Abraão, Isaac, e depois foi até Jacó. E dali Jacó saiu com 70 almas para Egito, onde que o reino ganhou um crescimento tal durante 400 anos. E o reino de Israel ficou enorme. Mas quem era o rei desde lá era Deus. Deus que governava a este domínio de Israel. E ele lhes fez crescer até um determinado tempo que o povo decidiu querer um rei, não é? Específico, um rei distinto diante deles para que ele julgasse. Diz a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome de seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o têm todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Esta é a palavra de Deus. Neste versículo 7, o último versículo que nós lemos, tu percebes que Deus é quem governava a Israel antes de eles solicitar um rei. Porque Deus disse: antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Significa que Deus estava a reinar sobre eles. E como é que Deus reinava sobre Israel? Usava profeta, usava juízes e usava também sacerdotes, até que o povo solicitasse um rei. Pediram um rei segundo as outras nações, como se faz nas outras nações. E Deus colocou o rei Saul no princípio. E o rei Saul não conseguiu obedecer a Deus para estabelecer o reino em Israel. Deus tirou a sua benignidade nele e passou para Davi. E Davi, no processo de tempo, pois conseguiu, Deus estabeleceu o reino nele. E assim ficou em Israel um reino conhecido e que tinha um trono. E esse trono se chamou o trono de Davi. Então, depois de Davi, quem iria assentar sempre tinha que ser filho de Davi. O reino de Cristo. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que quer dizer reino de Cristo? O reino de Cristo simplesmente significa reino da luz. Jesus Cristo é chamado luz. João capítulo 8, versículo 12. Diz a palavra de Deus: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o reino de Cristo significa o reino da luz. Ele que é a luz. Então,
nós encontramos essa expressão reino de Cristo como reino da luz. O reino de Israel dá a entrada ao reino da luz na face da terra. Estes dois reinos, como o reino de Israel e o reino de Cristo, são diferentes. O reino de Israel está sobre o trono o rei Davi. E aqui no reino de Cristo e de Deus é onde que tem o trono de Deus e de Cristo. São dois tronos diferentes. O reino da luz não funcionava até que seja estabelecido aqui na face da terra. Mas para que isso acontecesse, era necessário o reino de Israel. Como isso? Deus falou a Davi acerca de seu filho que iria reinar após ele. Podemos ver segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Assim se lê a palavra de Deus. Quando teus dias forem completos e vier a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Graças a Deus, esta é uma conversa que o profeta Natan trouxe para Davi por causa de desejo de edificar a casa de Deus. Ele teve um desejo muito forte de edificar a casa de Deus, porque ele morava em boa casa. Então ele depois disse: não posso eu morar em boa casa enquanto Deus mora em tendas. Então depois Deus deu esta profecia. E muitas das vezes nós pensamos que o filho que se refere aqui é Salomão. É bom pensar assim, porque depois de Salomão ele edificou a casa de Deus. Mas se nós lermos as Escrituras, tu verificarás que na verdade não é o Salomão de quem Deus estava a referir aqui. É como, por exemplo, a promessa de Abraão. Numa primeira vista tu vês Isaac. Se tu indagar as Escrituras conforme, tu vais ver que não há diferença aqui. Por exemplo, Deus diz aqui: quando os teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, ao qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E o que é que Deus diz a respeito de edificar uma casa? A Bíblia diz que Deus ele não habita em casas feitas pelas mãos dos homens. A Bíblia em Atos 7, versículo 48, diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Significa que a casa que Deus precisava não era aquela casa que Salomão edificou, não. Na 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz a palavra de Deus: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está a dizer que nós somos os templos de Deus, aperfeiçoados por Jesus Cristo. Foi Ele que edificou estas casas. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: vós sois escrituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está a dizer, fomos criados em Cristo Jesus, fomos fabricados. Quando uma pessoa nasce de novo, milagrosamente é modificada a sua casa para a habitação do Espírito de Deus. Então, nós somos as tais casas que Deus falava deles lá. O filho que Deus estava a referir a Davi, que iria construir uma casa, é Jesus Cristo. E há muitas coisas ali na profecia que são importantes. Por exemplo, vamos ver a outra parte da mesma profecia. Os dois tronos que nós estamos a falar dele, que é o trono de Israel e o trono de Cristo, se cruzam nesta profecia. Por exemplo, aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Estás a ver? Aqui Deus muda o discurso. No princípio, disse: será a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Mas o mesmo filho, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O que realmente isto significa? Significa que o filho de Davi, ele tinha que receber o trono de Deus e o trono de seu pai Davi. O trono de Davi é o trono de Israel.
E o trono de Deus é o trono celestial, o trono de Cristo. Então, esse filho tinha que receber de Deus o trono celestial e também tinha que receber o trono de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: E eis que em teu ventre conceberás, está a falar com Maria, um anjo, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Significa que não iria lhe pôr no trono de Davi, não, mas era lhe dar o trono. Jesus ser dono do trono de seu pai. Uma coisa é se assentar no trono de Davi, a outra coisa é ser dado o trono. Quando eu dou alguma coisa, começa a te pertencer. É exatamente o que diz a palavra de Deus aqui. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A casa de Jacó é as 12 tribos de Israel. No versículo 34, depois diz: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lembra-se do que vem na profecia: Eu lhe chamarei por filho, e ele me chamará por pai. É o que está a dizer aqui. Será chamado Filho de Deus. A coisa mais interessante aqui é aqui onde os dois reinos se encontram: o reino de Israel e o reino de Cristo. Deus, como Espírito, não pode governar as pessoas sem que use um determinado trono. E o trono maior que está na face da terra é o trono de Davi. Não é o trono de Egito, não é o trono dos Estados Unidos, não é o trono, é o trono de Davi. O trono de Davi é o maior e grande trono que existe na face da terra, até hoje. Se o trono de Egito fosse maior, Deus teria colocado o Filho de Deus lá. Se o trono da Líbia, se o trono dos amorreus fosse grandes tronos, Deus teria colocado o Filho de Deus lá. Mas não, o trono de Davi é o trono mais grande de todos os tronos na face da terra. Então Deus coloca o seu Filho no trono de Davi e estabelece o trono celestial, isto é, o reino de Cristo neste reino de Israel. E o reino de Israel e o reino de Cristo começam a funcionar juntos no propósito de Deus. É muito importante perceber isso. É aqui onde se encontram e começam a trabalhar juntos. E juntos começaram a fazer obra. Porque nenhum espírito é aceito dominar os homens sem que seja por intermédio dos homens. E a Bíblia diz que Deus é espírito. É ilegal quando isso acontece dessa forma. Então, a forma mais legal possível é esta em que ele associa o seu trono com o trono de Davi e governa o mundo. Glória a Deus. O trono de Cristo representa a área espiritual, mas o trono de Davi representa o governo na face da terra. E agora nós conseguimos ver o trono de Davi em vários altares, para a glória de Deus Pai. E Deus abençoe aí, em nome de Jesus.